Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. E sabe de tudo antes mesmo de falar. E Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. A paz do Senhor, queridos. Um muito bom dia para você. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Eu quero deixar algo da parte de Deus nessa tarde. A palavra do Senhor que se encontra aqui em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia, é só através do clamor para ter resposta de Deus. Os dias que nós estamos vivendo, dias que nós vivemos numa correria tão grande e muitas vezes o tempo, a correria, ela tem nos roubado o momento da oração. Oração é falar com Deus. Quando nós estamos orando, é o tempo que nós tiramos para agradecer. Gratidão revela caráter. Para agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo socorro que Ele tem trazido a cada dia. Que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos mais aqui, nós não estaríamos vivos. Aleluia. E oração é falar com Deus, oração é conversar com Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós estamos orando e parece que Deus não está ouvindo, mas quando nós estamos falando com Ele, os seus ouvidos eles estão abertos às nossas orações. E é como se fosse assim, tudo anotado, está tudo ali anotadinho no caderno de Deus. E quando chega o tempo de Deus responder, Ele responde a minha e a tua oração. E é necessário que nós clamemos a Ele, para diante das adversidades, tudo aquilo que nós precisamos, nós precisamos, temos necessidade, tudo aquilo que nós temos necessidade, nós precisamos colocar diante das mãos deles, que é só Ele para fazer todas as coisas. A palavra do Senhor, ela vai nos falar a respeito de Ana, Ana, uma mulher que ela não tinha filho, o seu esposo, Elcana, ela tinha 2 mulheres, A outra se chamava Penina, a sua rival, e a Bíblia diz que Ana era estéril. Penina ela tinha filho, Penina ela tinha filhos e Ana era estéril, porque foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. Quando Deus tem propósito nas nossas vidas, Ele complica as coisas, depois Ele vai explicar. A palavra do Senhor nos diz que um dia os discípulos, com Jesus, estavam ali com Jesus. Jesus falou com eles: o que eu faço hoje, tu não entendes, é só depois, vocês não entendem, é só depois. E é assim nas nossas vidas, muitas vezes as coisas se complicam e a gente não entende, mas é só depois que a gente vai entender aquilo que Deus ele fez nas nossas vidas. E a Bíblia diz que Ana era estéril, o seu esposo todos os anos, ele subia a Siló, para a casa do Senhor, para oferecer sacrifício. Ana ia
né, oferecer sacrifícios ao Senhor, mesmo diante daquela situação que ela estava passando, daquela humilhação por não ter filho ali por sua rival. A Bíblia diz que aquela mulher, ela irritava tanto que Ana não comia, não bebia, Ana só chorava. Mas assim mesmo, Ana subia à casa do Senhor para adorar. E esse é o segredo da vitória. Não importar com a circunstância, mas adorar o Senhor, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E Deus, Ele se agrada, Ele recebe dos altos céus e Ele responde o nosso clamor. A Bíblia diz que chegou um dia ali no templo, todos os anos Ana subia aquele templo para adorar o Senhor. Mas chegou um dia, que Ana, ela fez uma oração diferente. A palavra do Senhor diz que Ana, ela só balbuciava, né? Só mexia com os lábios. Ninguém ouviu o que Ana estava falando, mesmo sem palavras. O Senhor te ouvirá. Talvez nesta tarde você já se encontra numa situação sem força para falar com Deus. Mas creia que mesmo sem palavras, o Senhor, Ele está te ouvindo. Continue clamando, que o Senhor está ouvindo a tua oração. E Deus já está falando que nesta tarde é tarde de resposta, de oração. Aleluia. A Bíblia diz que Ana fez uma oração diferente. Ana fez uma oração diferente naquele dia. E ela disse para o Senhor: Senhor, se esse filho que eu estou te pedindo, se tu me deres esse filho, eu entregarei no teu altar. Ana fez uma oração diferente. E a Bíblia diz que todos os anos Ana estava ali. Mas aquele sacerdote nunca viu Ana. Mas naquele dia que Ana, ela fez aquela oração diferente, aquele sacerdote, então ele olhou para Ana. Quando Deus, Ele resolve nos abençoar, é assim. Todos os anos Ana estava ali, mas Ele nunca viu Ana. E quando chega o tempo de Deus nas nossas vidas, é assim. Aquele sacerdote olhou para Ana e viu ela só mexendo com os lábios. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ana então aproveitou aquela oportunidade. Ela disse: não, Senhor, eu não sou filha de Belial. Eu não estou embriagada. Eu estou falando da minha aflição. E aí ela contou a sua aflição. Conte para Deus a tua aflição. Conte para Ele, para Ele o que você tem, o que você precisa. E a Bíblia diz que naquele momento o sacerdote, ele disse que seria ouvida a petição dela, como ela quis, como ela queria, o Senhor ia conceder. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ana, ela saiu dali, foi para a sua casa, comeu, bebeu, conheceu o seu esposo. E ela então, ela teve Samuel. Deus ouviu a oração de Ana, quando Ana fez uma oração diferente, uma oração do coração. Deus respondeu a oração de Ana. E a palavra diz que ela teve Samuel, o filho que ela tanto desejava, um filho que já estava dentro dos planos de Deus. E essa tarde é tarde de resposta de Deus para a sua vida. Quando nós clamamos no fundo do nosso coração, o Senhor, Ele ouve e responde. Eu quero compartilhar algo com você nessa tarde. Há mais ou menos no ano de 2010, nós passamos uma experiência com Deus. O servo do Senhor, ele precisa ter experiências com Deus. Não viver só das experiências dos outros, mas dizer o que Deus, ele fez em sua vida. E naquela época, o meu marido, ele estava desempregado. E nós passamos um processo difícil, financeiro. Chegou um dia, um final de semana, que
Nós não tínhamos nada em casa. Nós não tínhamos nada em casa. Nós não tínhamos suprimento em casa. Provisões em casa. Apenas para o sábado e eu acho que para o domingo, mas para aquela semana nós não tínhamos. E eu, naquele final de semana, eu estava no louvor do dízimo da nossa igreja, eu estava agora me falhou o nome, mas eu estava na escala, para fazer o louvor do dízimo da nossa igreja, da igreja que eu congrego até hoje aqui na Bahia. E aí eu estava me preparando para fazer, ensaiando para fazer esse louvor. Entrei para o meu quarto e orei ao Senhor, fiz uma oração ao Senhor antes de começar a ensaiar, apresentando ao Senhor aquela situação, que minha casa estava sem provisão, que Ele era provedor, para Ele entrar com providência na minha casa. E quando eu estava ali ensaiando, mesmo naquela situação, com meu coração aberto, adorando ao Senhor, me preparando para apresentar aquele louvor no domingo, isso era no sábado. Quando eu estava lá ensaiando, meu esposo chegou, bateu na porta e disse: tem umas irmãs, uns irmãos aí. Tem uns irmãos aí te chamando. E eu saí. Quando eu saí, eram uns irmãos da igreja que eu congregava antes, a Igreja Batista. E eles falaram assim para mim: a gente veio trazer essas provisões para você, que foi Deus que mandou. Receba. E eu falei para ele: eu recebi. Eu recebo, porque eu estava orando. Então é assim que Deus faz. Quando nós clamamos, Deus tem resposta para o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Chegou provisão para minha casa, não apenas para aquela semana.